Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto de louvores e adoração ao nosso Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos iniciar esse santo culto com o hino 54. Convido a todos para que participem junto a nós, compartilhem a live e sejamos felizes mais uma vez diante da presença do nosso Deus.
Deus. Cantaremos agora com alegria o hino 48, 48. Glória a Deus. O hino para orarmos será o hino 118, 118. Glória ao nome de Jesus. Sinta Jesus na tua alma, no teu coração e na tua vida.
que isto seja uma verdade entre nós, que seja uma oração firme e presente na nossa vida, que nosso desejo seja esse, irmãos. Ver a face do Senhor como ela é e viver com Ele eternamente na sua glória. Nós vamos buscar a Deus na oração, a quem, glória a Jesus. Os irmãos que forem orar conosco, fiquem na comunhão, fechem seus olhos, se possível, se ajoelhem em suas casas e acompanhem-nos na oração. Nós vamos apresentar a Deus os pedidos por enfermidades, por tribulações, por causas, muitas famílias, muitos enlutados, desempregados. Pedir a Deus que muito em breve estas vacinas já tenham sido aplicadas em todos nós, que possamos estar livres desse grande mal, de acordo com a vontade de Deus também, principalmente de acordo com a vontade de Deus. O Estado de São Paulo pretende vacinar a toda a sua população até outubro. Peçamos a Deus que Deus permita que isso também aconteça. Agradecemos a Deus pela vida que temos e por tudo aquilo que Ele já nos proporcionou. Vamos pedir, irmãos, que Deus possa abençoar todos que estão na linha de frente dos hospitais, aqueles que estão lidando com a vida e com a morte todos os dias, médicos, enfermeiros, aquelas pessoas que trabalham nos hospitais na parte da limpeza, na parte da administração, quem trabalha em serviços funerários, quem trabalha também em necrotérios. Irmãos, é uma guerra. É tão difícil você ver pessoas morrendo como nós estamos vendo, não podemos fazer nada e não sabermos se nós seremos a próxima vítima ou se um dos nossos queridos serão a próxima vítima. E aqueles que já tiveram suas vítimas em suas casas precisam das nossas orações. Oraremos pelos irmãos da live, que Deus possa também estar junto com cada um de vós, apresentando os irmãos da live, e que todos que também cultuam conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube, vamos apresentar nosso irmão Alex Francisco, representando todos os irmãos da live, e também nossa irmã Vida Fonseca de Portugal, quando em quando ela se apresenta no nosso grupo pedindo oração e participando também. Oremos por todos os países na face da terra, todos os irmãos que estão espalhados por esse Brasil e por esse mundo afora. Oremos por todo o ministério, por toda a obra de Deus. Peçamos a Deus que nos dê sua guia, sua luz e a sua proteção e, acima de tudo, nos mande a sua palavra. No nome consagrado de Jesus Cristo, oremos a Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória ao teu santo nome, Deus vivo. Glória a Jesus. Nosso eterno Deus e bondoso Pai celestial, no nome consagrado de Jesus Cristo, teu Filho, de joelhos dobrados, se encontramos mais uma vez na tua presença, dentro da tua casa, Senhor, aqui nós estamos, e o teu povo nos seus lares, nos seus trabalhos, dirigindo, trabalhando, estudando, alguma coisa estão fazendo, Senhor eterno, mas pararam alguns minutos para cultuar junto a nós, Deus vivo. Te apresentamos, Senhor, todos os irmãos, nos quatro cantos da terra, toda a humanidade, Senhor eterno, todo o teu povo, todo aquele que clama por misericórdia, pelo amor do teu nome, responde às nossas orações. Te apresentamos, ó Deus, os irmãos da live, Senhor eterno, que estão junto de nós, acompanhando todos os cultos, Senhor. São diversos cultos na semana e todo culto tem muitos irmãos compartilhando, participando, pedindo oração, louvando, glorificando nos chats dos cultos, Senhor eterno. Tudo isso é misericórdia tua, Senhor. Abençoa cada um deles, Senhor eterno. E representando eles, Senhor eterno, nesse culto, nós vamos apresentar nossa irmã Vida Fonseca, ali de Portugal, Senhor, que sempre nos acompanha, os irmãos de toda a Europa, Senhor eterno, de todos, bendito Senhor, das partes do planeta, dos Estados Unidos, nossa irmã Jane, que sempre também compartilha, Senhor, participa das bênçãos que tu tem preparado, os irmãos da África, Senhor eterno, os irmãos, Senhor eterno, de outros países que nós não lembramos, Senhor eterno. Bendito Senhor, abençoa os irmãos do Nordeste desse país, todo o teu povo no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, Senhor eterno, no Sul, no Sudeste, os quatro cantos da terra, Senhor, onde tiver alguém clamando por ti, tenha piedade, visita suas almas. Abençoa também o nosso irmão Alex, Senhor eterno, Francisco, que sempre participa também, pedindo suas orações, e tantos outros, Senhor, que queríamos apresentar, mas são muitos e nós não lembraremos. Aleluia, Senhor, mas em nome desses irmãos, te apresentamos todos os irmãos que perdem por causa, por enfermidade, por família, alguns desempregados,
outros enlutados, Senhor eterno. Alguns, Senhor, precisando de comida dentro de suas casas. Senhor, manda os teus anjos, Senhor, prospera e abençoa. Toma conta, Senhor, desse planeta, Senhor, pelo amor do teu nome. Prepara mais vacinas, Senhor. Prepara desses governos, Senhor eterno, criarem responsabilidade, Senhor eterno, e parar de brigar entre si, que possam cuidar das suas populações, Deus vivo. Abençoa todos que trabalham na linha de frente dos hospitais, todos aqueles que lidam com a vida e com a morte todos os dias, Senhor. As famílias enlutadas, Senhor eterno, tenha piedade pelo amor do teu nome, quantos chorando por ter que enterrar um ente querido e nem poder se despedir deles. Mas, Senhor, haverá um dia que nos encontraremos no reino da tua glória e não haverá mais choro, nem dor e nem despedidas. Prepara-nós para esse grande dia. Como cantamos no hino agora há pouco, nós contemplaremos face a face o nosso Senhor. Senhor eterno, dá-nos a graça de acreditar nisso. Senhor eterno, te pedimos, abençoe-nos em tudo e acima de tudo nos mande a tua palavra. No nome consagrado de Jesus, teu Filho, bendito eternamente. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Jesus. Em continuação ao Santo Culto, nós vamos apresentar aos irmãos as necessidades, irmãos, da obra de Deus. Aqui temos a necessidade da mesa do amor, aquilo que Deus preparar de alimentos não perecíveis. Tragam para a casa de Deus também roupas em boas condições, cobertores. Deus possa suprir a necessidade do seu povo neste frio, não só do povo desta igreja, mas de tantos quantos Deus preparar. Continuemos servindo a Deus na parte das coletas, das ofertas e dos dízimos. Nosso irmãozinho Oliver vai colocar aí na tela para os irmãos os dados bancários da igreja, para que vocês possam também servir a Deus e ajudar essa obra a crescer. Temos vários projetos em andamento, né, irmãos? Temos a loja da CCA também, que é o fundo bíblico, onde os irmãos podem comprar inários, bíblias e outras coisas mais que Deus prepara na nossa lojinha. Temos a rádio, que tem os programas da CCA todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 8, que é a 101.3 Sara Brasil FM. Assistam também, irmãos, tem bastante coisa gostosa vinda da parte de Deus para todos nós. Temos também, irmãos, os cultos presenciais nessa casa de oração, todos os domingos, às 10 e 18h30, terças-feiras, 14 horas, e sábado, às 10 da manhã, culto das irmãs. Consequentemente, os cultos online, que são também todos esses dias que nós já anunciamos, e todas, segunda a sexta-feira, das 14 às 20 horas, cultos online, em que são apresentados para toda a Irmandade do mundo afora. Sábados, 10, 14 e 20 horas. Domingo, 10, 14 e 18h30 horas. Segunda-feira tem a oração às 19 horas nesta casa de oração aqui no Alphaville. Deus preparando os irmãos, estejam aqui também para orar junto com os irmãos. Aula de música às 8 horas da manhã do domingo. E logo mais à tarde teremos o santo ensaio nesta casa de oração. Às 16 horas, convidamos os músicos, musicistas, organistas para estarem junto a nós também. A unção que intercede, está tendo unção também para a antecedência da Santa Ceia. Às 18h30 hoje terá, terça-feira, às 14 horas também. E Santa Ceia para esta casa de oração será realizada domingo, dia 13/6, o próximo domingo, às 10 horas da manhã e às 18h30, e terça-feira, dia 15/6, às 14 horas. Também continuamos apresentando os irmãos que visitem nós na cidade de São Lourenço da Serra, na zona sul de São Paulo. Deus nos preparou um ponto de culto ali na minha chácara, onde Deus está muito nos abençoando, irmãos. Cada culto o Senhor nos abençoa, nos visita, nos alegra, e derrama sobre nós também a sua palavra, a sua glória, a sua alegria. Apresentamos também um casalzinho de irmãos, depois nas nossas orações, a nossa irmã, a Cristiane, ela é de... não sei se ela está acompanhando o culto agora, mas ela é de Guarujá. Ela sempre congrega conosco nos cultos online, e ela me apresentou seu filho, Estevão, que mora na cidade de Juquitiba, e eles precisam das nossas orações, sua família precisa das nossas orações. Estou orando
E eu peço aos irmãos que apresentem essa família também nas mãos de Deus. Que Deus possa dar-lhes a vitória e o seu nome será louvado. Nossos cultos em São Lourenço são todos os sábados, às 20 horas. Precisamos de músicos, de organistas, de musicistas e de irmãos para louvar a Deus junto a nós também. Quem tiver desejo de servir a Deus, as portas estão sempre abertas, irmãos. Falem conosco, entrem em contato aqui pelo QR Code da igreja e eles vão passar os meus contatos para os irmãos e nós nos falaremos todos os sábados às 20 horas, tá bom? Glória a Jesus. Só isso, né, Oliver? Então vamos cantar o hino para a Santa Palavra, hino 314, 314. Aguardaremos dos céus a sua santa e fiel palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Bendito é o seu nome, Pai. O livro é 2 Coríntios. Segunda epístola do apóstolo
Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do verso 16 ao 18. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do verso 16 ao 18. O desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Por isto, não desfaleçamos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas às que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É a palavra. Amém. Glória a Jesus. Mistério de Paulo. Após sua conversão, foi um ministério difícil, duro, trabalhoso. Encontrou cidades difíceis de ensinar o Evangelho, entre as quais está aqui a igreja de Corintos. Uma igreja que ele precisou pegar firme na doutrina, precisou pegar firme nos ensinamentos. E por ter precisado pegar firme na doutrina, nos ensinamentos, ele explicou coisas, ensinou coisas que até hoje ainda é confusão entre muitas igrejas. Assunto este que não vamos mencionar aqui. Mas era uma igreja que, dadas as coisas erradas, Coríntios gostava de uma farra. A igreja de Coríntios gostava de uma baguncinha. E Paulo precisava chegar com braços fortes ali, para tentar colocar a casa em ordem, restabelecer a lei de Deus, restabelecer os princípios da graça, restabelecer a santificação no meio dos coríntios. E o povo se importava muito com as coisas que viam, com o que tinham, com os prazeres da carne, com os deleites da vida. E Paulo tinha por missão ensiná-los que havia coisas muito mais importantes do que aquilo. De maneira que ele precisava ensinar. E quando ele ensinava, ele colocava umas palavras às vezes pesadas, às vezes duras de se comer, de se digerir, não é? Porque o povo estava, Coríntios 1, o povo estava em uma promiscuidade total. Era fornicação no meio do povo, era pecados entre os familiares. Então se via que a igreja de Coríntios era uma igreja difícil. Precisou pregar sobre a verdadeira caridade. Enfim, a missão de Paulo era ensinar a perdoar, ensinar
aos caráteres do ministério, ensinava sobre as coletas entre os crentes. Paulo não desistia de ensinar. Exortações sobre a santidade, explicava sobre a sua abnegação ao ministério. Se nós lermos Coríntios do primeiro ao segundo, do início ao fim, nós veremos por que Paulo precisou ser tão diferente com a igreja de Coríntios, como foi com a igreja de Filipos, como foi com a igreja de Éfesos, de Colossenses, a igreja de Colossos, não é? Porque para cada um de nós, Deus é diferente. Não que Deus seja diferente, mas Ele trata diferente. Não que Ele faça acepção. Ele ama a todos, mas Ele não pode tratar com a mesma dureza alguém que anda mais na obediência do que aquele que anda na desobediência. Assim como um pai com seus filhos, tem um filho que é mais obediente, o pai não precisa ficar chamando a atenção dele toda hora, ele vai sozinho. Mas tem aquele filho meio corintião, né? Aquele filho meio... Não é Corinthians de jogo não, tá? É o Corinthians da cidade de Corinto. Tem aquele filho que é meio dado ao lado da igreja de Coríntios. Então ele precisa, o pai precisa ser mais enérgico com ele, ser mais firme com ele. Já tem aquele filho que é mais... Um filho mais amoroso, um filho mais bondoso, um filho mais fácil de lidar. Não que o outro não seja bondoso, mas é um filho mais duro às vezes. Então, para cada tipo de filho, às vezes usa uma linguagem diferente. E assim era Paulo. E aqui o povo estava muito preocupado com o que via, com o corpo, com a estrutura da carne. E ele disse para aquele povo: por isto não faleçamos, ainda que o nosso homem, ou seja, o nosso corpo exterior, a nossa carne se corrompa, se acabe, o nosso corpo interior, contudo, se renova de dia em dia. Ou seja, não se preocupem com a deteriorização da matéria, não se preocupem com a deteriorização da carne, porque a carne é carne, ela veio do pó e para o pó ela voltará. Se preocupe com a alma, o que está dentro de nós, aquilo que Deus proporcionou para a vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Então a carne, irmãos, ela vai se apagar, ela vai se acabar, ela vai se deteriorar, ela vai se envelhecer, vai aparecer rugas nos nossos olhos, nossos cabelos vão, alguns vão perder o cabelo, assim como eu, outros embranquecerão, outros, bendito seja o nome do Senhor, vão ainda na sua tenra idade, não terá tempo nem de perder cabelo, nem de embranquecer cabelo, mas a carne vai se desfazer. Isso é fato, isso é normal, faz parte da vida. Mas Coríntios não entendia assim, então Paulo precisava estar ali, ó, exortando. Não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se acabe. O importante, contudo, que o nosso homem interior se renove de dia em dia. Então Paulo queria dizer para ele, ainda que o seu corpo, aleluia, pereça, ainda que o teu corpo vá para os leões comerem, ainda que o teu corpo, aleluia, padeça com a doença, ainda que o teu corpo seja degolado, ainda que isso, que tudo, aquilo isso aconteça, porque era natural daquela época, era natural do ser humano ser, aqueles, principalmente quem servia a Deus, ser morto das piores formas possíveis, irmãos. E hoje, nos dias atuais, não é diferente. Existem doenças que deterioram a nossa carne, que acabam com a nossa carne. Então, irmãos, Paulo dizia para nós, e a igreja de Deus hoje escuta esta palavra: ainda que esse corpo se deteriore, se acabe, como está a nossa alma diante de Deus? É a nossa alma que precisa se renovar de dia em dia, porque o nosso corpo não entrará, e a nossa carne não entrará no reino da glória de Deus, mas a nossa alma, ela precisa ver Deus, ela precisa morar com Deus. A nossa alma, ela é eterna, e para ela só tem dois caminhos: ou o céu ou o abismo, ou o inferno, não tem outro lugar. Então, irmãos e também irmãs, não é proibido, irmãos, se preocupar com a nossa saúde? Claro que não. Não é isso que a palavra está falando.
Não é proibido cuidarmos do nosso corpo. Claro que não. Não é isso que a palavra está dizendo. Não é proibido os irmãos se arrumarem. Imagina, deve se arrumar. Não é proibido. Eu aprendi por muito tempo que algumas coisas eram vaidade, que não podia. Não estou fazendo apologia a cortar cabelo, a usar brinco, a pintar cabelo, nada disso. Mas também não estou proibindo nada, que o corpo é seu e você tem que saber o que você pode e o que você não pode fazer dele, não é? Então, o que importante é que, acima de tudo, a tua alma esteja limpa diante de Deus. Entende, irmão e irmã? Então é isto. E o Senhor dizia na boca de Paulo que nós não precisamos se preocupar tanto com a nossa carne. Porém, nós podemos ter a nossa vaidade. O irmão está sentindo mal com o cabelo branco? Faça o que você sentir. Não é a igreja que tem que dizer para você o que você deve e não deve fazer. É a tua consciência diante de Deus. Se ela não acusa, a irmã... porque você é crente, você tem que andar igual uma senhora de 100 anos. Não precisa, irmão. E de senhora de 100 anos que já anda bem arrumadona ainda. Não é a idade que vai fazer você. Às vezes você pode ser nova, mas teu espírito é velho. Em nome de Jesus Cristo, que o espírito velho nesta palavra seja renovado e rejuvenescido por esta palavra. Glória ao nome do Senhor. E se prepara, irmão. Você pode fazer o que for. Você pode esticar aqui, assim, Oliver. Tem como jogar aqui na câmera? Você pode esticar assim, fazer ficar igual um oriental. Você pode esticar aqui, Você pode fazer o que for. Você pode gastar todos os seus recursos. Não é proibido. Tudo bem que Deus prefere que a mulher e o homem seja natural, não é? Tá aqui já, Oliver. Tudo bem que Deus prefere que o homem e a mulher seja natural. Mas, se você se sente bem em se arrumar... Glória a Deus. Tem dinheiro? Glória a Deus. Né? Agora, o que acontece? Tem pessoas que se arrumam tanto que perdem a expressão, irmãs. Tem mulher de 100 anos, de 80 anos que está assim. Daí não tem mais expressão. Ela está sorrindo, ela está assim. Ela está chorando, ela está assim. Ela está triste, ela está assim. Você descobre que ela está só por causa disso aqui. Enruga aqui. Daí se ela está sorrindo, levanta um pouquinho. Se ela está triste, abaixa um pouquinho. Então, irmão, vale a pena tudo isso? Isso aí não vai para o céu. Mas se você se sente bem, glória a Deus. Não é verdade? Não é o crentão que tem que dizer para você que você não pode fazer isso. Não é a crentona que tem que dizer para você que não pode fazer isso. Se você está se arrumando, se você está sentindo a tua autoestima elevada por conta de que você está fazendo isso, glória a Deus. Não é a igreja que vai dizer isso para você. Mas como está a tua alma? A tua alma também está esticadinha? A tua alma também está vigorosa? A tua alma está musculosa diante de Deus? A tua alma está bem alimentada? A tua alma está fazendo exercícios físicos? A tua alma é como o teu corpo. Se o teu corpo está fazendo exercício físico, a tua alma também precisa se movimentar, porque senão ela vai ficando obesa espiritualmente falando, e ela vai pegando todas as doenças que a obesidade pode nos trazer. Então, como está a tua alma diante do Deus? Como está a tua alma diante do teu adversário? Como está a tua alma diante desta palavra que Deus está mandando neste santo culto? Ou você está cuidando apenas da sua carne e está matando a tua alma? Ou você está embelezando, você está musculoso, teu irmão que não cabe mais terno no corpo dele. Não é proibido, também não é pecado, mas a tua alma também está forte. Se o diabo aparecer, você manda ele embora da tua vida, glória ao nome do Senhor. Se a prova aparecer, você manda a prova embora. Você tem força para carregar 50, 60, 80, 100 quilos, 150 quilos de guerra diante da tua prova, diante da tua vida? Você tem condição? Ou é só o teu corpo que está forte? Ou é só o teu corpo que está bonito? Ou é só o teu corpo que está sarado? A tua alma está sarada? Eu quero a tua alma sarada, diz o Senhor por esta palavra. Os dois têm que andar junto. E também não adianta a tua alma estar vaidosa, tua alma crescer demais e o teu corpo estar derrubado. A tua alma tem que estar nivelada na presença de Deus e o teu corpo tem que estar junto, porque a tua alma não anda sozinha. Não é verdade, irmãos? E o adversário vai lutar contra a tua alma. O teu corpo, ele sabe que vai perecer. Tá certo? Então se produza. Se arrume para o teu esposo. Se arrume para a tua esposa. Não se relaxe, irmãos. Tem irmão que acha que porque é crente, precisa relaxar. Porque é casado, precisa ir, deixar o barrigão crescer. Olha, irmão, te juro para vocês que eu não esperava pregar essa palavra dessa forma.
Mas Deus está mandando assim, glória a Deus nas alturas. Tem irmã que relaxa, irmão. Não relaxa o teu corpo. Não deixa a depressão te matar. Irmão, não deixa a depressão matar você. Irmã, olha no espelho, veja o quão bonita você é. Você é a semelhança e a aparência do teu próprio Deus. Você está relaxada porque a prova está matando a tua vida. Mas em nome de Jesus Cristo, seja revestida pelo poder de Deus. Olha no espelho e veja a linda mulher que você é. Deus te fez a sua imagem e semelhança. Não te entrega, irmão. Não te entrega, irmão. Se prepara para o novo de Deus na tua vida. Se prepara para o renovo de Deus na tua vida. Não olha com aparência, não olha com esses olhos. Olha com os olhos espirituais que Deus está te dando por esta palavra. Você vai enxergar as coisas mais bonitas, as coisas mais belas, o dia mais colorido, o arco-íris de Deus raiará na tua vida, o sol da justiça brilhará no teu caminho. Não te entregues, não diga pro espelho que você é uma velha, você é uma destruída. Ah, mas me disseram que fazer isto é vaidade, me disseram que fazer aquilo é vaidade. Dizia o pregador, irmãos, vaidade, desvaidade, debaixo do sol tudo é vaidade. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ora, veja, aquele que não pinta o cabelo, aquele que não corta o cabelo, aquela que não anda com saia, aleluia, o nome do Senhor com saião, bendito seja Deus. Mas tem outras vaidades, irmão. Tem a vaidade na unha, aleluia, mas fala da vaidade do cabelo da irmã. O irmão tem a vaidade, glória, não pinta o cabelo, mas tem a vaidade no carro, aleluia. Ai de alguém que bater a porta do carro dele, vira uma guerra. Tem a vaidade do sapato, tem a vaidade da roupa, é tudo vaidade, meus irmãos. Se quiser se desviar da vaidade, então você tem que, aleluia, até na hora de morrer, alguns ainda têm a vaidade de comprar um caixãozão bem caro. Bendito é o nome do Senhor. Então para de querer ser mais crente do que o outro. Nós somos todos iguais na face da terra, e quem puder se arrumar, se arrume. Quem puder andar bonito, não para o homem lá de fora, mas para o teu marido, dentro da sua casa, na tua vida. Não para ser cobiçada pelo mundo, como a igreja de Corinto fazia, mas para que Deus possa dizer: olha ali minha filha, olha, ela está se arrumando, ela se levantou. O marido olhar para a mulher e falar assim: bem, como você está bonita hoje, bem, como você está bonito hoje. O filho olhar para a mãe e dizer: mãe, você está bonita, mãe, você não está vulgar. Glória a Deus nas alturas. Isso que é bonito, irmão, isso que é a alma rejuvenescer diante de Deus. Deixa a natureza acontecer na tua vida, e o resto Deus cuidará de ti, irmão. Não atentando nós às coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Se preocupa com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, que nos olhos não vê, que as mãos não apalpam, que nós não conseguimos carregar com a nossa mão, porque as coisas celestiais são invisíveis, e tudo que é bom, que vem de Deus, é invisível. Receba de Deus a incorruptibilidade desta palavra, e a invisibilidade desta palavra tome conta da tua vida. Receba de Deus a força e os dons celestiais para continuar vencendo. Enxerga a tua alma ficando bonita, e a tua carne também se embelezará. Aleluia. Use o que você precisar usar para ser bonita. Aleluia. Sinta-se bem, se arrume direitinho. Não precisa ter dinheiro para ser bonita. Toma um banhozinho bem tomado, passa a escovinha no cabelo, coloca lá uma saiazinha arrumadinha e vai para a casa de Deus cultuar ao teu Senhor. Vai no banco, se arruma. Vai no hospital, não se entrega. Aleluia, irmão, também. Bendito, se cuida desse corpinho vosso aí, que é o templo do Espírito Santo. Não se, aleluia, daqui a pouco você tá aí tomado da diabetes, do problema da pressão alta, coluna que dói. Você não percebeu que os quilinhos estão aumentando no teu corpo e você está sofrendo por causa disso. Em nome de Jesus Cristo, tenha ânimo para fazer uma caminhada, tenha ânimo para pegar tua bicicletinha e sair correndo pelas quadras da tua casa. Tenha ânimo, irmã, para sair com o teu marido. Pega o cachorro, vai andar. Teu cachorro está até estressado de ficar preso nesse apartamento, nesta casinha. Vai para a rua, vai ver cara não, mas tá aí, Senhor, tá aí a doença, tá aí a Covid. Que Covid nada, põe uma máscarazinha e vai em nome de Jesus Cristo. A Covid na alma está matando a tua vida, a tua saúde mental, e você não percebeu. Sai pra rua, toma sol, toma um pouquinho de
melanina, não é? Para a pele, seu corpo precisa de vitamina D, irmão, irmã. Aproveita o dia bonito que Deus está te dando. Viva, viva, viva em nome de Jesus. Quando tiver condição, viaja. Deus vai abrir os caminhos para a igreja e você será feliz, diz o Senhor. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Unidos oraremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Alimana Hanaika Mortika Eliero. Yorkebiandelemare. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, teu Filho, os joelhos dobrados, se encontramos mais uma vez dentro da tua casa, teus filhos nas suas casas. Felizes que estamos, Senhor, que cultuamos ao teu nome, hinos de louvores à tua santidade. Apresentamos-te na oração e te continuamos suplicando. Abençoa nossa irmã Cristiane, Senhor eterno, ali de Guarujá, seu filho Estevão, Senhor eterno, com a sua família, estão passando uma grande prova, Senhor, mas visita o Senhor eterno, a mãe mora em Guarujá e o filho mora em Juquitiba, Senhor eterno, visita aquela casa, Senhor eterno, abençoa sua família, seus filhos, sua esposa, Senhor eterno, e faça um reboliço e nós vamos te louvar, te agradecemos por esse culto, pelos hinos, pelo irmãozinho Oliver que está aí na produção, te apresentamos, Senhor eterno, guarda esta palavra na nossa alma, te agradecemos por ela, Senhor, uma palavra inusitada, mas que veio do reino da tua glória, Senhor eterno, permita, Senhor, que possamos entender esta palavra e colocá-la em prática na nossa vida também, fará bem para a nossa alma e para o nosso corpo também. Graças te damos por tudo, dê mais um hino de acordo à tua vontade, no nome consagrado de Jesus, bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Salimanai. Glória a Jesus. Deus seja sempre louvado. Amém. Cantaremos para encerrar o hino. Estou enxergando daqui, sem óculos. 2, 3, 4, 234. Meu óculos quebrou, irmãos. Já já eu arrumo. 234. Renda graças ao teu Senhor.
Glória a Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória, para sempre. Amém. A santa paz de Deus, os fiéis conselhos da palavra e a fé permaneça na nossa alma até a vida eterna. Amém.